Fala, gurizada! Vamos seguir aqui nosso estudo sobre calor, sobre transferência de energia. E nesta aula aqui nós vamos ver a questão de temperatura, que é a medida aí do calor. E vamos ver as mudanças de temperatura, o que ela causa na matéria, o que ela causa, essa agitação que ela causa nas moléculas, fazendo então aquela mudança de estados físicos, a questão do sólido, do líquido e do gasoso. Certo, galera? Uma aula também bem tranquila. Então vamos virar a página aí e vamos lá. Então, galera, vamos começar aqui pelo equilíbrio termodinâmico. É quando os corpos não estão trocando energia. E por que eles não estão trocando energia? Porque eles possuem energias iguais, a mesma energia térmica ou pressão. Tá? A troca de energia pode ser então por a questão de calor ou por pressão. Então aqui mostrei um exemplo aqui, nós temos um reservatório contendo aqui um material quente, um frio, né? Eles vão ficar trocando, eles vão trocar esses materiais até que vai entrar em equilíbrio. Quando entrar em equilíbrio, então, para de ocorrer essa transferência, né? Porque estão iguais. Então o corpo mais quente transfere calor para o corpo frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. Então aqui tem uma xícara de café. Café é bom, hein, cara? Então, esse café ele vai estar quente e ele vai passar esse calor para a xícara, vai passando também o calor para o ambiente, até que vai entrar em equilíbrio. Tá? Da mesma forma que o copo com água, né, contendo gelo, esse gelo, né, ele vai derreter. Por quê? Porque a água ambiente, o ambiente aqui vai estar mais quente, vai passar energia, vai passar calor para esse gelo, até que ele vai derreter e a água vai entrar em equilíbrio. Então, quando você segura, por exemplo, a xícara de café quente, o calor da xícara vai passar para sua mão. Agora, quando você segura o copo de água gelada, o calor da sua mão é que vai passar para o copo. Isso é uma coisa importante, cara. O que acontece é sempre a transferência de calor, cara. É sempre o calor que passa. Então, vamos imaginar aqui, olha para mim aqui no quadro aqui. Então, nós temos um corpo quente e um corpo frio. Sempre ocorre transferência de calor. Calor é energia, não frio. Calor é energia. Então, por exemplo, quando você na aula passada lá, a foto do urso polar, né? O urso, ele tem toda aquela camada de gordura e pelo para ele não perder calor. Então não é o frio que entra para dentro do corpo, é o calor que começa a sair. Mesma coisa a gente, quando a gente está no frio, é claro que a nossa pele vai ter lá os receptores de frio e de calor, corpúsculos de Krause e corpúsculos de Ruffini, tá? Que vão dar a percepção da temperatura. Mas não é o frio que começa a invadir o nosso corpo, e sim o nosso calor interno que começa a sair. É sempre transferência de calor, certo, galera? Beleza. Vamos seguir a bailanta aqui. Bom, o calor, né, essa energia, ela é medida. E ela é medida, então, através da temperatura. Então a temperatura é uma das grandezas da física, do estudo da física, que mede, então é uma medida, a agitação das moléculas, né? Toda substância é formada por átomos que se reúnem para formar moléculas, ok? E então essas moléculas vão se agitar mais ou se agitar menos, conforme a energia que elas têm, ok? Conforme a energia que elas têm. As escalas termométricas são usadas para representar medidas de temperatura de acordo com propriedades físicas de diferentes materiais. Estou colocando aqui, né, o termômetro, né, que é o instrumento para a temperatura, né, para a medida aí, que é realizada então aí na temperatura. Vocês estão vendo as letrinhas aqui, o K, o C, o E e o F, porque existe aí maneiras diferentes de medir, então, essa transferência de calor, medir essa temperatura. A escala mais popular de todas é a escala Celsius, que é o que nós usamos aqui para medir, por exemplo, a temperatura do nosso clima. Hoje está 24 graus. 24 graus o quê? 24 graus
Celsius, tá? E como que ela é? Ela trabalha então, todas elas com a água, tá? Usa como material de referência, substância de referência, os pontos de fusão e ebulição. Fusão é juntar. Então fusão, você entenda quando a água congela, ok? Quando ela passa para o estado sólido. E ebulição é quando ela ferve, né? Quando ela evapora, quando ela passa para o estado de gasoso. Ok? Fusão, congelou, ebulição, evaporou. Nos Celsius nós temos então o ponto de fusão e de congelamento, como unidade de medida, os 0 graus, e a ebulição, os 100 graus. É claro que entre questões, né, que não veio o caso agora, mas para não ficar no vácuo, isso vai depender então das condições ambientais, né? Quanto mais alto for, né, no alto de uma montanha lá, onde a pressão do ar é menor, lá em cima tem menos ar, então a pressão é menor, a água lá vai ferver a uma temperatura menor, né, menor também. Ela vai ferver lá menos graus, certo? E aí já posso dizer então depois eu vou falar um detalhezinho, quando eu falar do botijão de gás, eu falo da panela de pressão para vocês. Tomara que eu não esqueça, né? Outra medida é o Fahrenheit, né, do Daniel Fahrenheit, é uma escala de temperatura aonde a fusão da água é 32 graus e a sua ebulição é 212. O Daniel Fahrenheit, ele usou aí uma mistura de água, álcool e sal, e ele viu ali quando só tinha, né, quando ficou só 2 componentes, quando ficou só um componente, e ele foi medindo essas temperaturas, tá? É usado aí em países da Europa, aí, tá? O Fahrenheit se usa aí, tá? Na Inglaterra, se não me engano, se usa Fahrenheit também, mas não é muito usual. Tá? E o Kelvin, esse Kelvin, ele é, né, o Lord Kelvin, né, que é o Thomson. Kelvin é o nome do Lord que ele ganhou, né? A condecoração da rainha, aquela coisa toda. Conhecida como a escala absoluta. A fusão, ou seja, quando se torna sólido é 273, quando a água se torna sólida 273 graus Kelvin, e a sua ebulição a 373 Kelvin. Kelvin, gente, ele é uma medida usada para estudos físicos, tá? Para o estudo da física mesmo. O zero absoluto, né? O zero absoluto, ele só existe na teoria. Esse zero Kelvin, né? O zero absoluto, seria quando as moléculas não apresentariam nenhuma agitação, elas estariam totalmente estáticas, né? Sem se mover. E isso na prática ainda não se foi alcançado. Então o zero absoluto, quando as partículas, as moléculas não estão se movendo, nenhuma agitação, isso, né, seria na teoria, mas ainda não conseguiu se alcançar esta medida, né, essa temperatura, esse zero absoluto de forma prática. Tá? Então, Celsius é o que nós usamos mais, é o mais comum, não só nós, não só no Brasil, mas em todo mundo, que vai de 0 a 100, a água congela a 0 e ela evapora a 100 graus Celsius. O Fahrenheit, ele fez essa mistura então, e ele foi observando quando tinha os 3 componentes, a água, o álcool e o sal. O álcool evaporou muito mais fácil, com água e sal, né? Depois ficou saiu a água, né? Então ele foi medindo essas temperaturas, não é muito usual. E o Kelvin, que é usado aí, então mais para o estudo da física, tá? Que é conhecida como a escala absoluta, e tem essa questão então do zero Kelvin, o zero absoluto, que é quando as moléculas não vão se mover, cara. Isso é só na teoria, por enquanto. Sensação térmica. Hoje está 32 graus, sensação térmica de 38. Hoje está 39 graus, sensação térmica virando pipoca. Tem aquela coisa assim, né, galera? Vai chegando o verão aí, e tem aquela coisa, né? Tá frio, o cara reclama que tá frio. Aí chegou o verão, esquenta, o cara reclama que tá calor. O cara nunca tá satisfeito, cara. O cara nunca tá satisfeito. Aí chega a primavera, porque daí começa a dar rinite por causa do pólen. Aí chega o outono, por causa que as folhas caem, fica tudo seco e tá chovendo muito e não sei o que. Sempre reclamando, né, cara?
Pô, cara, curte a vida, curte o momento, cara, entendeu? Isso aí. Bom, sensação térmica, né? Então ou temperatura aparente é a forma como os nossos sentidos, então, né, a nossa pele, que é o órgão aí do tato, é o órgão com o qual nós vamos perceber essa temperatura, essa medida, né? Ela vai, os nossos sentidos percebem a temperatura do ar e que pode diferir da temperatura real, né? Tá, a temperatura da cama eu estou sentindo assim. Tá? Então é a sensação que se tem. Então aqui eu botei esse desenho aqui, ó, né, com água fria, água quente. Para não queimar as mãos, não use água fervendo. Vou fazer experiência. Ele bota ferver a água e bota a mão lá, né? É espertão, né? Cara, onde tá escrito água quente ali, ó, né? É morninha, tá? E aqui, ó, é temperatura ambiente. Uma água bem gelada, bem geladinha mesmo, tá? Uma água, né, morninha que você consiga colocar a mão, mas você não vai queimar a sua mão, cidadão. E água a temperatura ambiente. Aí tu coloca essa mão aqui dentro, tu vai sentir que essa água aqui tá como? Que ela tá mais quente. Agora quando tu colocar essa outra mão aqui, colocar a mão aqui, vai sentir que a água tá o quê? Tá fria. Então, na verdade, a temperatura dessa água aqui vai ser a mesma. Ela não tá mudando. O que tá mudando é a tua sensação. Porque tu tá saindo de uma água fria e aqui tu vai ter a sensação que ela tá um pouquinho mais quente. Agora que tu tá saindo de uma água quente, tu vai botar a mão aqui e tu vai ter a sensação de que ela está um pouquinho mais fria. Tá? É a mesma coisa lá quando tu vai tomar o suco. Tomando o suco, beleza. E aí tá, vou comer essa balinha. Come uma bala. E vai tomar o suco de novo e... Ai, o suco tá azedo. Cara, o suco não mudou. O que mudou foi a tua percepção. Porque tu estava tomando um suco, aí tu comeu uma bala que era mais doce ainda. Quando tu vai tomar o suco, te dá a sensação de que ele, né, ficou mais amargo, né? Porque tu mudou, mas o suco continua a mesma coisa. Então aqui a temperatura da água é o mesmo esquema, cara. É o mesmo esquema. Ela não está mudando, ela não está esquentando, não está esfriando. É a tua sensação. Legal? Calor e mudanças de estados físicos, galera. Então, a quantidade de energia, o calor, lembra que é sempre calor, não é frio, é calor, provoca uma maior ou menor agitação das moléculas. Comentei isso aí antes, que formam as substâncias. Quanto maior a agitação das moléculas, maior o seu afastamento. Então, olha só, aqui a temperatura está menor, né, uma temperatura menor, e as moléculas estão se mexendo bem pouco. Se fosse o zero absoluto, elas não estariam se mexendo. Aumenta a temperatura, as moléculas estão se agitando mais. Veja aqui que na representação as setinhas estão maiores. Então, aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas. E quanto mais elas se agitam, mais elas querem se afastar uma das outras. Certo? Então, conforme a temperatura, o calor, a energia vai aumentando, as moléculas vão se agitando cada vez mais e vão se afastando umas das outras. E aí que nós vamos chegar por essa distância entre as moléculas, né? Moléculas bem próximas está sólido, um pouquinho mais afastadas, elas vão ficando pastosas e vão ficando líquidas. Muito afastadas, viram gás. Então, presta atenção aqui, que eu vou te perguntar e depois tu vai dizer: isso eu não achei, fui procurar no Google. Vou procurar no Google, não achei isso aí. O que deixa as substâncias, as matérias sólida, líquida e gasosa é a distância entre as moléculas. Quanto mais próximas, sólido. Conforme vai afastando, elas vão ficando líquidas, ou dependendo do material, vai ficando pastoso. E quanto mais afastadas ainda, elas se tornam gasosas. Então é a distância entre as moléculas que determina, né, se é sólido, se é líquido ou gasoso. O estado físico da matéria, sólido, líquido ou gasoso, é determinado pela distância entre as moléculas. E essas substâncias, elas podem mudar de estados físicos, né? Essa agitação pode ser maior ou menor, ela pode aumentar e pode diminuir, fazendo com que o estado físico da matéria seja alterado. Então nós temos aqui, né, o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos usar a água, né, que é muito mais fácil.
Para cá, com a seta vermelha, eu estou indicando aumento da temperatura. Para cá, com a seta azul, eu estou indicando diminuição da temperatura. Então, quando o gelo derrete, quando ele passa do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Fusão. Para quem assistiu Dragon Ball, sabe o que eu estou falando, fusão. Então, fusão, quando o gelo derrete. Evaporação, quando passa do líquido para o gasoso. Então aqui aumentou a temperatura. Legal? Mas também tem, com a diminuição de temperatura, ela pode retornar. Voltar do gasoso para o líquido, que é a condensação. Por exemplo, quando chove, né? O vapor sobe, chega nas nuvens, e lá nas nuvens ele vai resfriar, vai diminuir a temperatura. As moléculas que estavam bem separadas vão se condensar, elas vão se aproximar de novo e vai voltar para o líquido. Ou quando está cozinhando, a água está no estado líquido, o calor faz com que ela evapore, a água começa a evaporar. Quando esse vapor bate na tampa da panela, ele baixa a temperatura e ocorre a condensação e volta a ser líquido. Ok? E lógico, né, quando baixa mais a temperatura ainda, congela, que é a solidificação. Legal? Tranquilo isso aqui, né, galera? Bem fácil. E aqui a questão da pressão, cara. Né? A pressão, certo? A pressão do ar, né? Pressionar, né? Pressão. Vamos pegar para começo de história o botijão de gás. Então, 85% do botijão de gás lá dentro, né? Do gás que está lá dentro, lá do butano, lá, ele está no estado líquido, cara. E só 15% está no estado gasoso. Mas o professor, quando abre lá, chama lá, né? É gás, tu abre ali sem tacar o fogo, né? Sai um pouquinho aí, é gás. Sim. Pressão. Aqui dentro, né? A substância que está aqui, ela está pressionada, uma grande pressão, ela está apertada ali dentro, muita pressão. Tá com muita pressão ali dentro. Ok? Muita pressão. Então as moléculas, elas estão se apertando uma com as outras. Então, quanto maior é a pressão, aperta, as moléculas vão ficando mais próximas, sai do estado gasoso e vai entrando para o estado líquido. Quando você abre a válvula no fogão, você libera a pressão e aí ele volta para o estado gasoso. Você consegue observar aqui no isqueiro, ó. Um isqueirinho aqui, ó. Esse transparente, né? Mesma coisa, isso aqui, ó, né? Ele está lá no estado líquido. Quando você chispa ali, né, a chama, você acende a chama, você aperta esse botãozinho aqui, você libera ele e aí ele vai diminuir a pressão e ele volta ao estado gasoso. Professor, não esquece da panela de pressão. Ok. Por que se cozinha em panela de pressão? Por que cozinha o feijão na panela de pressão? Porque cozinha mais rápido. E por quê, cara? Olha só. Lá dentro da panela de pressão, a pressão está tão forte. Imagina se você na panela de pressão também. A pressão está tão forte, tá, que a temperatura da água, em vez de ferver a 100 graus, ela ferve mais alta, a 120 graus mais ou menos. Então, assim, se tu cozinhar em uma panela normal, vai chegar a 100 graus e a água vai começar a evaporar e ela não vai esquentar mais do que aquilo. Dentro da panela de pressão, como a pressão está maior, tem que fornecer mais energia para as moléculas. Olha só, imagina o seguinte, as moléculas aqui, no botijão de gás pode ser também, né? Você imagina aqui como se fosse a panela, tá? Então, a água, aqui seria a água, né? Ela tá lá prensada, apertada, cara. Né? Muito difícil para as moléculas se mexerem ali. Tu vai ter que fornecer cada vez mais energia, mais calor para essas moléculas poderem se agitar. Então a temperatura da água dentro da panela de pressão, ela ferve acima dos 100 graus Celsius. E por isso que cozinha mais rápido o alimento. Em altas altitudes, em grandes altitudes, nas montanhas, como a água ferve a uma temperatura mais baixa, a 70 graus, vai demorar muito para cozinhar o alimento. Lá é indicado sempre usar uma panela de pressão. Certo, galerinha? Tranquilo aí, né? Assiste o vídeo com calma. Todas as respostas vão estar aqui. Valeu, então?
Grande abraço para vocês aí.